Quando alguém aparece pra mim com esse papo de voto consciente, eu nunca sei se estou conversando com o pirata ou com seu papagaio. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Papiros de Oxirrinco foi o nome dado ao grupo de manuscritos descobertos no final do século XIX pela dupla de papirologistas ingleses Bernard Pine Grenfell e Arthur Surridge Hunt. Os textos vão de poesias até notas governamentais e, desde 1898, os acadêmicos conseguiram transcrever cerca de 5.000 papiros que, estima-se, representam apenas 1 a 2% da quantia que ainda necessita ser decifrada e traduzida. Mas sem nenhuma dúvida, a maior descoberta, até o momento, foi o livro A Constituição dos Atenienses, escrito por Aristóteles e seus alunos. Até então, essa obra era considerada irremediavelmente perdida. O livro faz parte de uma pesquisa maior da escola peripatética, que pretendia analisar 158 constituições da Hélade. Todas as outras 157 análises continuam desaparecidas. Acredita-se que essa pesquisa conjunta tenha servido como base para o tratado A Política, onde, depois de analisar as cento e tantas constituições, Aristóteles conclui que existem apenas 3 formas possíveis de governo: monarquia, aristocracia e poliarquia. Cada uma delas corrompendo-se de formas diferentes. A monarquia era tomada pela tirania. A aristocracia se transformava em uma oligarquia. A poliarquia descambava em uma democracia. Neste artigo, trataremos apenas desta última forma de governo. Comecemos falando de Solon, que foi o legislador ateniense responsável pela criação da poliarquia, sistema que serviu de base para o conceito de democracia que temos hoje. A poliarquia de Solon difere do sistema democrático moderno ao pressupor uma sociedade de costumes homogêneos e limitar os direitos políticos a um grupo qualificado. O primeiro defeito deste sistema, segundo Aristóteles, consiste em ele irremediavelmente precisar de uma homogeneidade social quase perfeita, sob pena de criar, como se vê atualmente, classes de governantes com valores completamente outros do que aqueles da chamada Silent Majority, ou maioria silenciosa. Para ele, a natural expansão de uma polis se dava ao custo gradativo de sua coesão social. Logo, apesar de inicialmente funcionar muito bem, o sistema poliárquico é como um balão de ar que, inflado a um certo ponto de estresse, implode pelas forças interiores incoesas. No entanto, é possível encontrar no mundo apiário uma solução para esse problema. Toda colmeia de abelha se expande com base no bem-estar da sua rainha. Esta passa o dia comendo e, enquanto mastiga, libera um feromônio que indica às demais abelhas que a sua rainha ainda está viva e, portanto, que é preciso continuar expandindo. Acontece que, quando a colmeia chega a uma população de mais ou menos 45.000 abelhas, o feromônio liberado pela rainha não alcança as que estão mais distantes. Estas, então, entendem que a digníssima morreu, o que as faz eleger uma nova rainha e a formarem assim uma nova colmeia. Com isso, a gente conclui que seria necessário amputar os excedentes para manter a coesão social e, com isso, conservar a saúde democrática de um Estado. O excedente amputado naturalmente formaria outro pequeno Estado autônomo, mas ninguém aqui é bobinho, né? A história humana comprova que esse negócio de abrir mão de poder e territórios é sempre difícil. Por isso mesmo, resta no mundo apenas um país com um sistema realmente democrático. Este país manteve sua boa saúde e incorporou o exemplo das abelhas em sua sociedade. No caso, estou falando da Suíça e seus cantões. Na Suíça, o governo central não tem a mínima importância, porque o país inteiro é administrado por governos cantonais, que são como organizações de bairro, mas com uma autonomia plena, digna de um Estado soberano. Isso aconteceu porque a Suíça é minúscula, com vilarejos circundados por montanhas, ou seja, naturalmente isolados e com um povo culturalmente homogêneo. A saúde deste Estado europeu já prova, por fato manifestado, o sucesso do sistema cantonal, que, análogo às colmeias, se fragmenta em pequenos vilarejos culturalmente coesos e politicamente independentes, permitindo assim a realização plena de um Estado democrático. O exemplo dos cantões ainda serve para nos explicar a segunda condição que Aristóteles designa para o bom funcionamento da poliarquia, isto é, a baixa participação política.
Segundo ele, é o aumento gradativo e inexorável do colégio eleitoral que abre espaço de manobra para os demagogos que, manipulando ao seu bel prazer a nova massa de votantes desqualificados, criarão uma espécie de governo dos cavilosos, isto é, a democracia tal como é hoje conhecida. Desta maneira, todo Estado poliárquico, pela saúde própria do sistema, jamais deveria incentivar a participação política, mas sim prezar pela qualidade educativa da sua base, pois é daí que sairá a sua pequena cúpula administrativa de políticos e votantes. Por isso que no auge da sua democracia, Atenas continuava sendo uma sociedade eminentemente ruralista, com a maior parte de seus cidadãos preocupados apenas com o cultivo do trigo e da azeitona, completamente alheios às politicagens da capital. E é também apenas através desse exemplo que podemos compreender o porquê de a Suíça só ter permitido o voto feminino em 1971, data que parece atrasadíssima para os padrões europeus. Ao contrário do que sugerem os nossos preconceitos, o chamado sufrágio feminino costuma ser um sintoma de fraqueza do sistema democrático, porque ele implica em sua individualização do voto e, portanto, em um vestígio de baixa coesão social. Na Suíça, a célula mínima da sociedade era a família, não o indivíduo. Por isso, era mais comum que se votasse em nome da família ou até do vilarejo, tamanha era a coesão social daquele país. Com isso, temos que a individualização do voto implica em uma grande desarmonia entre as famílias, o que, em macrocosmo, sugere uma grave desunião nacional. Portanto, em uma democracia saudável e humana, o voto tende a ser familiar e a politicagem toma sua verdadeira proporção, ou seja, volta a ser um assunto periférico da vida humana. Aqui vai uma curiosidade. Platão financiou uma espécie de intercâmbio por toda a Hélade, ou seja, antiga Grécia, apenas com o dinheiro que conseguiu ao vender meia dúzia de tonéis de azeitona. A fruta era como uma uva rubi romana dos dias de hoje, isto é, os olhos da cara. Descendo agora das alturas conceituais e deixando para lá os bons exemplos, vamos dar uma breve olhada para a nossa miserável realidade. É evidente que o nosso país não cumpre, nem de longe, nenhuma das recomendações aristotélicas. Somos um povo culturalmente heterogêneo e o direito de votar foi tão estendido que você já pode ajudar a decidir os rumos do país antes mesmo de poder ser preso. Mas caso o problema se reduzisse apenas à execução, era só seguir os conselhos de Tocqueville e ficaria tudo certo. No entanto, o buraco é bem mais embaixo. O defeito central da nossa democracia está no simulacro vazio, no puro formalismo, isto é, na síndrome das Ilhas Salomão. Tocqueville, em seu livro Democracy in America, diz que o segredo para que um país obtenha grandeza e prosperidade está na incorporação real e prática dos valores cristãos na vida familiar do populacho, o qual, contrastando com um ambiente corrupto da política, criará uma nação confiável e rica desde a base. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estabeleceram uma base aérea num conglomerado de ilhas no meio do Oceano Pacífico, as chamadas Ilhas Salomão. Então, diariamente, pousava lá um Boeing B-17 ou um B-24 e por aí vai. Acontece que morava nessa ilha uma tribo de aborígenes que toda manhã contemplava, com espanto, o pouso desses monstros. A guerra acabou, os americanos desmontaram sua base e voltaram para casa. Mas uma vez sozinhos, os nativos criaram uma espécie de culto do avião, que consistia num ritual em que o pajé catava 2 gravetos e com eles imitava os sinais de balizamento das aeronaves. Ao terminar o rito, todos fingiam estar vendo um imenso B-32 Dominator. Análogo a esses nativos, o brasileiro tenta atingir a verdadeira democracia através da mera ritualística democrática, isto é, incentivando o tal do voto consciente e coisas do gênero. E então, ao ver que não está dando certo, começa a fingir que está presenciando mais uma demonstração de resiliência das instituições democráticas. Poderia-se dizer que temos algo parecido com os aborígenes das Ilhas Salomão, mas eles pelo menos atribuem um valor religioso para a coisa, enquanto que em nosso tempo, ao que parece, é mais um caso de patologia. Quando alguém aparece para mim com esse papo de voto consciente, eu nunca sei se estou conversando com um pirata ou com seu papagaio. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Mônaco, revisado por Paulo Almeida, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social.
Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site. Até a próxima!